Seja bem-vindo à nossa aula. Intuitivamente, entendemos a força como uma ação de empurrar ou puxar algo. Seu entendimento é essencial, pois trata-se de um conceito central no estudo da mecânica. Nessa aula, trataremos o entendimento de força como grandeza física vetorial. Portanto, você deve ter familiaridade com álgebra e decomposição de vetores. Na natureza, existem 4 interações fundamentais que explicam as diferentes forças que são observadas entre partículas elementares e seus efeitos em nosso mundo. A interação gravitacional é responsável pela atração mútua entre corpos. A interação eletromagnética é responsável pela atração e repulsão entre cargas elétricas e ímãs. As interações forte e fraca atuam em nível atômico e são responsáveis pela estabilidade dos átomos. A exata origem dessas forças não é conhecida, porém elas são responsáveis por tudo que observamos e pela nossa própria existência. As forças que são tratadas em mecânica são, de alguma forma, relacionadas às interações gravitacional e eletromagnética. Por exemplo, o peso dos corpos tem origem na interação gravitacional com o planeta no qual estão próximos. As forças de contato e de atrito têm origem eletromagnética, e são devidas às forças de repulsão ou atração elétrica entre átomos. Como se trata de um conceito central, precisamos refinar nosso entendimento sobre forças. Forças são todas as interações que podem causar mudança no estado de repouso ou movimento de um corpo, assim como causar deformações. As interações podem ser por contato ou ação à distância. Força é uma grandeza vetorial, portanto, é caracterizada pela sua intensidade, direção e sentido, além de seguir as regras das operações vetoriais. O dimensional de força é massa vezes comprimento vezes tempo elevado a -2. Em termos de unidades fundamentais do Sistema Internacional, o dimensional fornece kg/metro por segundo ao quadrado. Por definição, no Sistema Internacional, essa combinação é definida como Newton. O Sistema Internacional define mais precisamente a unidade Newton como 1 Newton é a força necessária para acelerar um corpo de 1 kg, em 1 metro por segundo ao quadrado. Exemplo: uma pessoa utiliza uma corda para puxar um caixote com uma força de 50 newtons, horizontalmente para a direita. Perceba que se disséssemos apenas que a pessoa puxa o caixote com uma força de 50 newtons, faltaria a informação. Puxa para onde? Força é uma grandeza vetorial, então sua orientação tem que ser conhecida. O princípio da superposição está relacionado com o caráter vetorial da força. Observa-se experimentalmente que podemos substituir todas as forças que atuam sobre uma partícula por apenas uma, chamada força resultante. A força resultante produz o mesmo efeito sobre a partícula que as forças que atuam em conjunto. A força resultante é obtida pela soma vetorial de todas as n forças que atuam sobre o corpo. Considere como exemplo uma situação no qual 2 pessoas puxam um bloco como mostrado no desenho. Podemos substituir as 2 pessoas por uma única, que aplica uma força obtida pela soma vetorial. Essa força, a resultante, produzirá o mesmo efeito sobre o caixote. Para encontrar as componentes de uma força resultante, devemos encontrar as resultantes das forças aplicadas à partícula em cada uma das direções separadamente. A resultante na direção x é determinada através da soma das componentes x de cada força. A mesma ideia se aplica às componentes y e z da resultante. Substituindo essas relações, obtemos que a força resultante é igual a somatório de x e y, mais somatório de yj, mais somatório de zk. O quilograma-força é uma unidade definida como sendo a força exercida pela gravidade em uma massa de 1 kg, considerando o valor padrão para a aceleração da gravidade, g, de 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Assim, 1 kg-força é igual a 9,80665 newtons. Muitas vezes,
o quilograma-força é referido simplesmente por quilograma. Como exemplo, o texto abaixo foi extraído de uma reportagem de uma revista. Os foguetes principais do ônibus espacial podem exercer uma força de propulsão, ou empuxo, de 170.100 kg cada. Podemos expressar essa força, em newtons, através da seguinte conversão. 170.100 kg força, vezes 9,80.665 newtons por quilograma força, é igual a 1,668 vezes 10 elevado a 6 newtons. O desenho mostra uma esfera de aço, pendurada por uma corda, e encostada em uma parede. Quantas forças atuantes sobre a esfera podem ser identificadas? Para encontrar as forças atuantes na esfera, temos que identificar com que corpos a esfera interage em suas vizinhanças. Fg é a força gravitacional, que é a força com que a Terra atrai um objeto. Sua orientação é sempre vertical e para baixo, apontando para o centro da Terra. T é a força de tração, que é a força aplicada por uma corda ou uma haste a um corpo. N é a força normal, ou força de apoio, é uma força que aparece quando duas superfícies se comprimem mutuamente. Sua direção é sempre perpendicular à superfície na região de contato. Observe que a esfera está interagindo com a Terra, parede e corda. 3 interações, portanto, 3 forças. O diagrama de corpo livre é um diagrama composto de um sistema de coordenadas, no qual se representa todas as forças que atuam sobre o corpo isolado, considerando como um ponto material, ou seja, uma partícula. Para construir o diagrama de corpo livre, deve-se primeiramente escolher um sistema de eixos coordenados. Nesse exemplo, vamos escolher um eixo x horizontal para a direita e, consequentemente, um eixo y vertical para cima. Em seguida, representamos o corpo como uma partícula localizada no centro de coordenadas do sistema. As forças devem ser desenhadas mantendo suas orientações relativas. Para simplificar a resolução dos problemas, procure escolher um sistema de coordenadas de modo que ocorra maior número possível de forças alinhadas com os eixos. Exemplo: um bloco de madeira, apoiado sobre um piso horizontal e liso, é puxado por 2 cordas conforme mostra o desenho. As 2 forças aplicadas pelas cordas, também horizontais, têm intensidades, F1 igual a 18 newtons, e F2 igual a 3,6 newtons. As orientações das forças em relação ao eixo X são θ1 igual a 45 graus e θ2 igual a menos 30 graus. Escreva a força resultante, na notação de vetores unitários, e como módulo e ângulo. Para encontrar a força resultante, primeiramente, vamos desenhar o diagrama de corpo livre do bloco. Visualizamos a resultante aplicando a regra do paralelogramo. A força resultante tem como componentes a somatória de x e a somatória de y. A soma das forças em x é igual a componente x de F1, somada à componente x de F2. O somatório de y é igual à soma da componente y de F1 com a componente y de F2. As componentes x das forças podem ser encontradas multiplicando o módulo da força pelo cosseno do ângulo com o eixo x. Similarmente, as componentes y das forças podem ser encontradas multiplicando o módulo da força pelo seno do ângulo com o eixo y. Dessa forma, substituindo os respectivos valores, encontramos que a soma das forças no eixo x resulta em 16 newtons. E a soma y resulta em 11 newtons. Substituindo esses resultados na expressão inicial da força resultante, obtemos 16 mais 11 newtons. Vamos agora escrever a força na notação de módulo e ângulo. O módulo da força é calculado pela raiz quadrada da soma do quadrado das componentes, o que fornece 19 newtons. O ângulo é calculado pelo arco tangente da razão entre a componente y e a componente x da força. O resultado é 35 graus.
A resposta fica então: a força resultante tem intensidade de 19 newtons e faz um ângulo de 35 graus em relação ao cm-eixo positivo x. Nessa aula, abordamos o conceito de força e como calcular a resultante de um conjunto de forças que agem sobre uma partícula. Vimos também 3 exemplos de forças: a gravitacional, a normal e a de tração. E como desenhar um diagrama de corpo livre. Então é isso. Bons estudos e até a próxima!